As duas pessoas se sentam em duas cadeiras dispostas uma ao lado da outra no palco. No meio das duas há uma mesinha que carrega 2 copos de água. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Chico Mendonça, um homem branco de cabelos curtos de tom branco e ao redor da cabeça. Possui barba de mesmo tom. Ele traja uma calça cinza escuro, camisa preta e, por cima, um casaco de tom escuro. Usa óculos retangulares de aro fino e no pescoço leva o crachá dos participantes do evento. A segunda e última pessoa sentada é Roberta Muriel, uma mulher branca de cabelos lisos e longos de tom escuro. Ela traz uma blusa bege de mangas compridas e gola rolê, calça cinza e um casaco longo preto cujas lapelas são de tom bege. No pescoço ela usa o crachá dos participantes do evento. Não conheço nada dele. Ah, Chico, vai lá. Olha aí no Google. Aí eu fui, vi que era um cadeirante, eu não sabia nem disso. E era o que tinha, não achei mais nenhuma informação assim. E chegando lá, eu vejo ele parado na porta, né, do auditório para entrar. Eu parei do lado dele. Falei assim, oi Pedro, eu sou o Chico, vou mediar a sua mesa, tudo bem? Vocês já adivinham, né, que foi a resposta, né? Tudo sensacional. Só ficaria melhor se tivesse uma empadinha de camarão. Foi a resposta do Pedro. E entramos ali, e o Pedro já disse, durante a palestra dele, já falou uma coisa assim que me impactou muito, né? Chega aquele cara que eu não conhecia, numa cadeira de rodas com respirador e com o corpinho dele torto na cadeira. Eu já vi, a vida dele não era fácil. E ele diz o seguinte, eu não estou aqui para ser exemplo de resiliência, de superação. A única coisa que eu posso falar é que cada um é responsável por sua própria liberdade. E disse que aquela cadeira não significava nada em relação a essa liberdade. Ela não o prendia. Ele voava para onde ele quisesse. Não só voava, como ia. Como foi andar de jangada, como foi a Patagônia, né? Era um aventureiro também. Para o desespero da mãe. E antes de passar a palavra aqui para a Roberta, eu só queria dizer uma coisa. O Pedro entrou naquele Fli Araxá, ninguém o conhecia, né? Ninguém conhecia a poesia dele. Ele não era não era ainda uma pessoa conhecida. E eu me lembro que eu fiquei tão encantado com o Pedro que comecei a falar sobre o Pedro para algumas pessoas. E peguei o livro dele e li a orelha do livro para o Mia Couto. O Mia Couto falou assim, aonde que ele está? Eu quero lá vê-lo. Ele falou assim, deve estar lá te esperando, ver se te encontra lá no saguão de entrada do auditório principal. E eu fui com o Mia e eles correndo, e nós dois correndo feito doidos lá, e ele falou assim, não para não, porque se parar junto a gente, eles não vão me deixar sair. E chegamos lá, eu apresentei, eu me lembro, inesquecível, o Mia parou na frente dele, botou a mão no coração, e ouviu, e ficaram grandes amigos. Ficaram grandes amigos a partir daí. E assim foi Zuenir, assim foi uma série de outros escritores que estavam ali. O Pedro, a partir daquilo ali, o Pedro explodiu, né, Roberta? E foi uma coisa tão impressionante que a poesia dele cresceu de uma forma estupenda. O Afonso criou um grupo de literatura. Passado algum tempo, a gente introduziu o Pedro nesse grupo, e o Pedro virou uma referência, não é, Léo? Virou uma referência, assim, a pessoa mais amada do grupo. E não era só por ele, era pelo que ele era e era pela poesia dele, que era Nossa, e a tal ponto que no poema Cast, que foi uma coisa que ele inventou e que o Roberta vai falar bem sobre isso, os grandes nomes da dramaturgia brasileira, da literatura brasileira, gravaram os poemas do Pedro. Né? Eu não conheço nenhum poeta que tenha conseguido fazer isso. Né? É uma coisa impressionante, mas era o Pedro. E ele fazia isso,
e sem sentir que ele era o bambambam, ou que ele estava abafando. Né? O Pedro... Enfim, deixa eu parar por aqui, porque eu quero que... Roberta, por favor, agora é a sua vez. Então, gente, boa noite. Eu fico muito feliz de estar aqui, porque o FLI Araxá foi muito importante para o Pedro. Né? Tenho muito agradecimento ao Afonso, porque, como o Chico falou, o Pedro chegou no FLI com o seu primeiro livro, poesia, né? Iniciando ainda muito na escrita, embora o livro fosse muito bonito, mais de prosa do que de poesia. E ele escrevia uma prosa muito bonita, uma prosa poética, né? Muito bonita. E ele chegou no FLI Araxá, ele não conhecia ninguém. Mas o Pedro levava, assim, 15 minutos para conquistar qualquer pessoa, né? Ou menos. Qualquer pessoa que chegasse perto dele. Pela simplicidade, pelo jeito dele de ver a vida mesmo e de viver a vida. Então, ele chegou no FLI Araxá e ele ficou muito encantado com tudo, porque era um mundo que ele queria, mas era um mundo também que ele não conhecia. Né? Não conhecia nenhum autor, não conhecia ninguém, né? Ele não conhecia ninguém. Ele chegou como um convidado do Afonso e ali ele foi fazendo amizade com um, fazendo amizade com outro e as pessoas se encantando com ele e também pela poesia. Eu tenho um vídeo, Chico, de você lendo a orelha do livro dele na palestra do Zuenir. Sim. E o Zuenir tinha dado muitos beijos nele antes, né? E ele não estava lá, e aí o Zuenir termina falando assim, se ele tivesse aqui, eu ia dar mais beijos nele. Né? Então, ele fez amizade com muitas pessoas e, além de tudo, ele tinha um humor muito, muito bom. Né? Ele era muito bem-humorado, gostava de todo mundo, um bico doce danado, né? Para um, ele falava que você era mais bonita, para a outra, não era aquela, mas aí não fala com a outra. Quer dizer, ele ia encantando todo mundo e tinha uma dificuldade muito grande em desagradar as pessoas. Mas não era uma dificuldade assim, vamos dizer assim, que ele ficasse com medo de alguém desaprovar o que ele estava fazendo. Pedro não existia isso, ele não tinha esse medo. Né? Ele era muito autêntico, falava as coisas de uma forma muito genuína. Então, eu acho que isso encantava muitas pessoas. E uma coisa que eu acho que o Pedro fez muito na vida, e eu acho que é muito bacana, é a escuta dele. O Pedro tem uma escuta muito bonita, porque é uma escuta sem julgamento. Né? Você podia falar com o Pedro qualquer coisa. Ele não ia te falar, faz isso ou faz aquilo. Né? Ele não ia te falar isso. Ele ouvia só. Né? Porque, às vezes, as pessoas só querem falar. Não precisa falar mais nada, né? Ela não precisa de retorno. Ela só precisa ser ouvida, né? E o Pedro era muito bom ouvido. Por isso que ele faz falta para tantas pessoas que gostam dele muito, faz muita falta. E no FLI Araxá, ele teve casos engraçados com o Mia, inclusive. O Mia ficou do lado do quarto dele. O Pedro estava num quarto e o Mia no quarto do lado. E o Pedro já tinha deitado e o Pedro andava com o Andinho, que, bom, eu não vou chamar de cuidador, porque é um amigão que ele fez, né, na vida, que era o Andinho. Então, para todo lado estava o Pedro e o Andinho. Estavam os dois, aprontando qualquer coisa, eles estavam aprontando. Né? E o Mia chegou, bateu no quarto do Pedro para entregar o livro novo dele para o Pedro. Só que o Pedro já tinha deitado. E aí o Andinho atendeu e falou com o Mia que ele não podia atender ele, porque ele já estava deitado, já estava recolhido. Falou com o Mia Couto. Aí o Pedro falou assim, ô Andinho, quem bateu aí? Aí ele falou assim, é um moço que fala esquisito, louro, com o olho azul. Aí falou, Andinho de Deus, é o Mia. E ele tem uns casos engraçados no FLI. Tem um outro caso dele no FLI também, que foi com o Amir. O Amir Klink é uma outra pessoa que o Pedro fez muita amizade. Eles conversavam horas no telefone,
né? Às vezes, à noite, o Pedro deitava e ele ligava para um, ligava para outro, e ia conversando. E eles conversavam muito. Ele foi em São Paulo para comer ostra com a Amir, né? E eles fizeram uma grande amizade. E muito bacana, né? Ele já conhecia a Tamara, que é a filha dele, mas não conhecia ele. Conheceu no FLI. E no FLI, ele foi apresentar as poesias. Aí foi o segundo livro, que foi o Numa Esquina, né? No segundo FLI, ele foi apresentar o Numa Esquina. E era uma salinha como essa aqui. E estava cheio. E aí as meninas chegaram, a Marina com as meninas sentaram e tudo, e o Amir veio depois. Só que quando ele chegou na porta, o rapaz disse que não tinha mais lugar para ele entrar. E ele, assim, ele é tão humilde, né, que ele ficou lá fora esperando, né? Então isso é tão bacana, porque são pessoas que a gente admira tanto, né, pela obra, pela beleza, né, da escrita, mas que são pessoas que admiram a gente também, né? Não é porque a gente admira que eles são bons escritores que eles também não admiram outras pessoas, né? Então, assim, é muito igual, é todo mundo muito igual mesmo, porque não há nenhuma diferença entre um Mia, um Pedro, um Andinho, ou né, ou um Amir. Não existe essa diferença de verdade. E o Pedro era muito isso, né? Ele não via essas coisas, embora admirasse a obra, né? Porque a gente não pode dizer, né, que a obra do Mia é algo comum, né? Isso a gente não pode dizer, né? É uma obra lindíssima, né? Um escritor fenomenal, mas ele é uma pessoa comum, como outra qualquer. A obra não, mas a pessoa sim, né? E o Pedro teve todos esses casos no FLI Araxá. Então, o FLI Araxá para o Pedro foi assim, muito importante, um marco na vida dele, né? E muito importante. Roberta, só uma observação. Vocês imaginam, em 2017 ele chega lá como um desconhecido, né? Passado, acho que no ano seguinte, porque eu não fui nesse FLI, aliás, eu fui, mas não fui na mesa dele. Não tinha lugar no auditório. Mas como que explica uma coisa dessa? Tem duas explicações. Uma é quem conheceu o Pedro e pôde conversar com ele. É inesquecível porque o Pedro era muito genuíno e era de uma amorosidade, de uma generosidade, como disse a Roberta, assim, com a capacidade de ouvir, como poucos. E na hora que você ia lá e pegava a poesia dele, cara, ele tinha essa capacidade de falar no teu coração. Via direto, sem intermediários, sabe? A poesia do Pedro comovia muito, comove muito, né? Vamos ler um poema dele? Vamos, eu acho que eu até tirei aqui. Agora a gente vai pedir alguém para ler, quem que se habilita. Mas tem que enxergar bem o teu óculos, porque esse aqui é pequenininho. Léo. Não gosto de ver sem preparar antes. Ah, Léo, tudo que você faz é bonito. Para com isso. Ai. Nossa, vai ter que ser sem óculos, tá? Vou ler bem de pertinho aqui, porque a letra tá mínima. Tá. Não, vai ter que ser de óculos. Tô tentando achar um jeito de ler. Peraí, eu vou iluminar. Em cima do palco. Então vamos lá. Fui sorteado com Na Mão dos Deuses. Sentindo de um lado para o outro, o amor é saudade, inquieto, atravessa e se encontra entre dois mundos que nunca terminam, além terra, além céu. Tenho você quando minha alma quer descansar, na palma da mão dos deuses.
fazer do universo nossa caligrafia. Está escrito: amor é coisa eterna. Pedro Muriel. Um mundo inteiro na cabeça. Pintou os pés de vermelho e azul e já tinha um veleiro atracado no início do corpo, pronto para uma nova travessia. Os ombros pesados como âncora e os olhos deitando no horizonte como bússola. Por que os sonhos são ilhas distantes que o peito não pode deixar de imaginar? A gente sai de casa levando o mundo inteiro na cabeça. Depois, volta para descobrir o mundo na nossa própria casa. São tantas contradições dando cambalhotas no ar, julgando o nosso destino para o alto para ver se ele decola de vez. Foi perdendo a paciência que aprendi a ter um pouco de paciência. Às vezes, me canso. Chuto tudo para o alto até derrubar alguma estrela qualquer, na esperança de que ela saiba como iluminar o próximo passo. Sigo um pouco irresponsável. Esse é o Pedrão, né? Eu choro até hoje, né? Com as poesias, acompanhei tudo, mas não tem jeito. Bom, um projeto que o Pedro ama é o Poema Cast. O Poema Cast é um projeto muito bonito, porque o Pedro ele tinha muita preocupação com a poesia ser uma coisa muito elitizada, né? Muito presa no livro. Então, ele falava muito isso. Ele falava, a poesia não pode ficar presa no livro. Poesia tem que entrar em todos os lugares. E o Poema Cast são várias pessoas, vários amigos, e também artistas, né? E jornalistas, pessoas todas que gostavam do Pedro, né? Os amigos que também eram artistas, mas também amigos, né? Recitando as poesias dele. Então, ele escolhia para cada temporada uma série de pessoas. E ele fez 3 temporadas de poesias. E agora eu vi a dificuldade que ele tinha de escolher, Chico, porque hoje nós lançamos o Poema Cast Depoimentos, que foi uma temporada de vários amigos que falaram um pouquinho do Pedro. Chamei outras pessoas que ainda não tinham recitado poesia, né, para dividir as pessoas, mas eu vi que eu vou ter que fazer mais uma edição, porque eu deixei muita gente para trás. E aí eu me sinto mal com isso também. Mas eu convidei 80 pessoas, pensando assim, bom, eu vou ter aqui um retorno de 40%, né? Então, vai dar aí uns 40 depoimentos, e aí eu tive que fazer um upgrade no Spotify, porque eu tive quase as 80 pessoas falando, né? Então, falando sobre o Pedro. E as pessoas me perguntavam, o que eu vou falar? Fala o que você quiser, né? Então, assim, a fisioterapeuta falou que ele é teimoso, né? Porque ele era teimoso mesmo para fazer a fisioterapia, né? E cada um falou aquilo que achava que devia. Não criei um roteiro. Você tem que falar isso ou tem que falar aquilo. Então, ficou uma coisa muito natural, né? Muito emocionante, porque as pessoas falam assim, muito do coração mesmo. E é muito legal, porque nós lançamos isso hoje, por coincidência, né? Estava marcado para o dia 6, né? Foi uma coincidência ser hoje. E está muito bonito, está no site do Pedro, e é muito bacana. Porque as poesias, ele queria que todo mundo lesse de graça as poesias no Spotify. Era o que ele mais gostava. Ele gostava do livro, ele ficava entusiasmado, porque eu acompanhei tudo isso, né? Eu que fazia curadoria, eu que escolhia, eu que ia com ele para tudo, né? Escolher a arte e tudo mais. Então, mas o Poema Cast era assim, o dodói do Pedro, sabe? Então, deve estar muito feliz. Roberta, fala um pouco do Instituto, né?
Essa camiseta aí que eu tô, o Denis também tem, são camisetas com poemas dele que podem ser comprados, os livros, tá? E toda a renda é revertida para a compra de cadeiras elétricas, né? Para pessoas que tenham problemas semelhantes ao que ele teve. Nós ganhamos assim do Pedro um presente muito grande, porque como nós tivemos a pandemia, o Pedro ficou muito em casa, né? E nós ficamos muito em casa, todo mundo trabalhando em casa. Então ele não saía tanto, não podia sair nada, porque o Pedro não parava em casa, né? Pedro viveu 90 anos, gente. As coisas que ele fez, assim, eu não consegui fazer ainda, né? Acho que também não vou conseguir ainda nessa vida, não. Vou ter que ter mais algumas vidas. Então, assim, ele não perdia nada, né? Ele não perdia um lançamento de livro, ele não perdia o aniversário de um amigo, ele não perdia nada. Eu estou até tentando acompanhar, né? Porque as pessoas me demandam isso, as pessoas sentem falta do Pedro, mas, assim, às vezes eu dou conta, às vezes eu não dou conta, porque é muita gente mesmo, né? Então, essa poesia dele chegava em todos os lugares. E eu acho que isso que é o mais bacana, porque eu vi e ouvi muita gente que nunca leu poesia falar que passou a gostar de poesia a partir da leitura de uma poesia do Pedro. Porque é uma poesia muito cotidiana, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito tocante, é muito densa. Né? Se você lê a poesia do Pedro, principalmente quando ele amadureceu mais na poesia, né? E foi passando ali da prosa para a poesia, foi uma coisa assim fantástica. Então, com essa estada do Pedro em casa, né, por causa da pandemia, o que o Pedro fazia? Escrevia o tempo inteiro, né? E ele escreveu muito. Então, ele deixou uma obra assim gigante. É muita coisa. Para vocês terem uma ideia, tem um ano que o Pedro se foi, eu ainda não consegui ler tudo que é inédito. Não consegui. É óbvio que eu não fico o tempo todo por conta disso, que eu tenho que trabalhar e tudo. Então, no momento que eu tenho tempo, que eu vou ler, né, eu ainda não consegui acabar. E tem muita coisa muito bonita, né? Tomo cada tapa na cara, eu estava falando com o Chico ontem, né? Cada lição, cada coisa que eu aprendo. E quando ele se foi, o Instituto nasceu porque a gente precisava fazer alguma coisa com a poesia, com a obra. E eu acho que o principal pilar do Instituto é a poesia, né? Porque como que você deixa uma obra dessa acabar, simplesmente, né? Ficar presa ali em casa, né? Isso nem é justo. E eu me senti, assim, no dever de fazer isso, né? Não obrigação, mas porque é um momento que eu estou ali com o Pedro, né? E isso é muito bom para mim. Então, nós criamos esse instituto, que tem mais ou menos uns 8 meses, só que, oficialmente, ele está sendo lançado hoje. Por coincidência também, foi a data que nós marcamos. Por quê? Porque nós já até doamos uma cadeira motorizada, mas o Instituto ainda não existia porque teve todo aquele trâmite de cartório, de registrar a associação, de montar as pessoas da associação, né? Quem que ia participar. Então, demorou um pouco. E aí, a gente conseguiu registrar um instituto oficialmente. E aí, agora, hoje, ele tem marca, tem site e tem tudo que as pessoas podem ver no site do Pedro. Qual que é o endereço do site? pedromuriel.com. É muito fácil, né, o site dele. Então, no pedromuriel.com, aí todo mundo vai saber sobre o Instituto, todo mundo vai saber sobre a loja, todo mundo vai saber sobre o Poema Cast de todas as temporadas e o Poema Cast Depoimentos. Então, tá muito bonito, né? A marca e tudo mais. Vamos ler mais um pouquinho? Vamos. Eu só quero contar uma coisa. Eu não sei se todo mundo que está aqui conheceu o Pedro, mas, para quem não conheceu, tem um episódio que marca muito isso tudo que Roberto está contando.
O Pedro, gente, graças a Sueli Machado, do primeiro ato, o Pedro foi para o palco e dançou com o primeiro ato. Esse era o Pedro. O Pedro organizou, estruturou depois um espetáculo, né, do Poema Cast no palco, em que várias pessoas participaram lendo os poemas dele e ele junto, né? Também nesse espetáculo ele dançou, né? Isso era Pedro Uriel. Sei lá, não dá nem para explicar o tamanho daquela pessoa. E ele dançou e adorava, né? Adorava. Né? Ele ficou muito feliz de fazer isso e muito feliz também da Yara participar do Poema Cast, né, do espetáculo. O Lula, né, que fez uma música com a poesia também, que ele tinha muito carinho por tudo isso. Então, o Poema Cast para ele foi uma coisa muito importante, porque colocava ele em contato com as pessoas e no palco, né, a poesia dele ali, no espetáculo do primeiro ato, era uma coisa assim, que para ele ficava um pouco encantado, sabe? Ele pensava assim, gente, né, eu estou aqui, né, com essas pessoas tão legais e que ele gostava tanto. Então, isso era muito bacana. Mas o Instituto, eu estava falando, o que a gente precisa hoje é que as pessoas entrem no Instituto, se inscrevam. Lá, as pessoas podem ser amigas do Pedro, e a gente só chegou aqui por causa dos amigos do Pedro. Amigo que divulga, amigo que doa, amigo que compra camiseta, amigo que quer fazer algum projeto junto, enfim. Né? Tem todas essas opções que é importante a gente se inscrever no site e conhecer esse projeto. Nós temos uma dificuldade, porque doar uma cadeira motorizada não é muito fácil. Por quê? Porque é muito caro. Né? Uma cadeira motorizada custa R$10.000. Mas eu pensei na cadeira motorizada por causa da autonomia, porque existem pessoas que são cadeirantes e que não conseguem movimentar os braços, né? Então não conseguem tocar uma cadeira. E a cadeira motorizada vai mudar muito a vida dessa pessoa, né? Então a gente conseguiu doar a primeira cadeira para um rapaz que se inscreveu no site, que também pode entrar para se inscrever, quem quiser, para pedir doação, ou para alguém, né, ou para a própria pessoa, ou para alguém que conhece. Então, a gente conseguiu doar essa primeira cadeira, e foi muito legal, foi muito importante essa doação. Não é muito fácil, porque a gente precisa de mais dinheiro, mas também a gente precisava fazer alguma coisa diferente, porque cadeiras comuns já existem associações que fazem, né, essas doações, e também porque a autonomia é uma palavra que o Pedro usava para tudo, né? Ele tinha muita autonomia para tudo. Eu tentei deixar, assim, na medida do possível, que ele fizesse todas as coisas, né? Então, assim, ele saía para a faculdade, saía 5h pouca da manhã, descia de cadeirinha ali no metrô, passava numa avenida super movimentada. Todos os dias ele fez isso durante 5 anos. Né? Eu nunca levei ele na PUC. Eu fui da primeira vez matricular, que, aliás, eu fui com os 3 no dia da matrícula, né? E fui na colação de grau dele, que foi na PUC. Mas o Pedro fazia tudo com muita autonomia, fazia tudo sozinho, e isso para ele era muito importante. Então, eu pensei muito nisso, falei, gente, mas doar cadeira motorizada é muito difícil, porque, imagina, a gente até ter 10.000, a gente talvez doe uma por ano, mas aí depois eu pensei bem que isso não é importante, porque pensa, não importa se é uma por ano, se são 2 por ano, porque isso eu não vou mudar o mundo, né? E também não é minha intenção. Mas a vida dessa pessoa que recebe, a gente muda. E muda muito, né? A partir do momento em que a pessoa tem uma cadeira motorizada, a vida dela muda muito. Então,
Se a gente conseguir mudar a vida de algumas pessoas, já está muito bom, né, Chico? Ô, gente, isso é tão fenomenal, porque o Pedro, ele, né, nos últimos tempos, ele moveu o dedo, né, a mão, né, e ele dançou só com esses movimentos, né? Cadeirinha lá para frente, para trás, girava e tal, assim que dava um cavalo de pau. Agora, veja só, essa pessoa ímpar, imensa, ela foi e é isso tudo porque Pedro nunca foi criado em torno da doença. Não era a doença que limitava ou impunha regras ou dizia para ele o que ele podia viver. Nunca foi. E o Pedro foi e é o que é, graças a essa moça aqui. Porque foi sempre de uma coragem absurda até. Você imaginar um cara que move só a mão numa cadeira de rodas e dizer para ele, ó, não tem essa coisa de, como até ele chegou a sugerir no início, né, de ter um carro para levá-lo, né, e buscá-lo. Não, senhor. Para quê? Você vai sozinho, vai pegar o metrô, você desce lá e depois completa o caminho com a cadeira. Então, o que a Roberta fez foi exatamente isso que ela está querendo fazer de novo, né? Ele em cima da cadeira, vai para o mundo. Você vai... A coisa da jangada ele só contou depois, porque eu acho que isso... Nossa, né? Senhora. Mas, assim, o culpa Pedro... do Lula. O Pedro, ele se fez no mundo. É como a Roberta falou, ele não parava em casa, ele fazia amigos, mas assim, para todo lugar que ia, e fazia coisas extraordinárias. A poesia dele era a vida dele. Bebia na vida dele. Né? Então, todo esse espaço que o Pedro teve para viver, sem se vitimizar, né? De curiosidade, de amar encontrar as pessoas, de conversar, deve muito a Roberta. Ele já era, pelo que a Roberta conta, já tinha as características dele desde pequeno. Pedro, né, como a Roberta conta, já nasceu assim. A bondade, né, que era uma coisa assim que extrapolava, né, que ele era uma marca dele fortíssima. A humildade, né, o Pedro, às vezes a gente conversava com ele e eu ficava sem palavras, porque eu tinha uma admiração profunda e ele me ensinava humildade diante da minha falta de humildade. Ele me ensinava aquela falta de humildade sem tocar nesse assunto. Basta estar com ele, né? Enfim. Mais um poema? Vamos ler, talvez, esse aqui, se alguém que se habilite enxergue. Fica debaixo, bem debaixo da luz, assim, porque facilita. Você é novinha, você vai enxergar. Você não está aparecendo. Aí. Anjo espadachim. A probabilidade de um tempo menor neste mundo é grande. Preciso do amor trabalhando agora. Amanhã é cortina de fumaça, escapando nas horas, incerto. Certo que vou acelerar quando for embora, sentado na ursa maior. Andrômeda das luzes me recolhe no roxo, na dimensão inaudível do multiverso. Foi maravilhoso meu tempo na Terra. Retorno em paz para o coração das estrelas que me pulsam sem respirar. Touché. Sou o anjo espadachim, espírito ancião. Quem mais
quer ler, gente? Mais um voluntário. Eu não vou ler porque eu não chego nem na segunda linha. Vem pra cá. Ah, Joaquim. O único problema é que tenho um sotaque muito estranho. Eu sou pequenino. Olha, baixinho, diz aqui baixinho, sou baixinho. Atracadouros. Finca fundo margem, linha, pele, músculo, e refaz nos atracadores outros rumos. Ilumina o céu em cada amor revivido. Pulsa outra vez. A memória sem sobra e divide os pedaços do que sonho. Baixinho, por engano. E não peço alma além dos anos, que me dizem que estão chegando, futuro distante. Eu tenho o agora e o vento, entrando pela porta. Um dia descubro a caligrafia das nuvens. Pedro Muriel. Sem reino. Sem reino. Eu acho que, antes de ler, eu queria dizer que o Pedro foi, para mim, uma descoberta e uma lição de vida. Eu não fui mais a mesma pessoa depois de conhecer o Pedro. Impossível. Porque, não pelas dificuldades, mas pela alegria, pelo otimismo, pela beleza que ele via na vida. Eu nunca mais vou esquecer que tudo é sensacional, que tudo é maravilhoso, que a vida é linda. Tudo é lindo, né, Su? Eu falava, meu Deus, assim, como que eu não vou achar tudo lindo, né? Depois dessa pessoa me ensinar tanto. Então, assim, e tem uma coisa que eu queria contar, que a Roberta faz assim, ó, quando o Chico fala que é por causa dela, mas porque esse caso é maravilhoso, que ele estava andando no carro e o carro estragou. E ele ligou para ela e falou, mãe, o pneu furou, o carro estragou. E ela falou para ele, e por acaso eu sou mecânico? Você está me ligando por causa de quê? Ué, liga para o mecânico, Pedro, resolve. E a Roberta me ensinou sobre autonomia, que eu tanto prezo naquilo que eu falo na minha dança, que eu falo que eu quero dar identidade e autonomia. Isso é autonomia, né? Não deixar parecer que você está sempre dependente. Desculpa, mas não me contive nesse caso. Sem reino. Me colocaram no pedestal logo que nasci. Herói, exemplo, anjo, mensageiro das coisas virtuosas. E eu era humano. Tudo que tinha era o peito, um não saber enorme, e faltou o ar na minha sílaba. Uma coroa para o meu coração aventureiro. Antes, não podia ser tudo. Agora estou livre, fazendo amor com a palavra, poeta sem reino. A gente já está encaminhando para o final. Eu só quero contar mais uma historinha do Pedro, que eu acho extraordinária, porque fala muito dele. Tá, claro. Mas a história é a seguinte. Os últimos 8 meses do Pedro foram muito difíceis, porque ele sentia muita dor. E
Então ele ficou recluso em casa. Eu mesmo tentei falar com ele várias vezes, mas ele não atendia. E tentei várias formas para furar o bloqueio e não consegui. E aí um dia comentando isso com Roberta, e Roberta me contou, chegou para ele e disse: Pedro, mas eu sei que... Porque ele sentiu muita falta de ar e tudo mais. Assim, eu sei da sua dificuldade, mas liga para alguém, 1, 2 pessoas, né? Porque faz muito bem essas conversas. E ele falou assim: não, mãe, como é que eu vou escolher para quem ligar? Pedroca, nosso Pedrão. Como é que é teu nome? Tom. Bom, boa noite. Boa noite, Roberto, Chico. Prazer estar aqui nessa mesa do querido amigo Pedro Muriel. Temos aqui Marco Aurélio, que poderia representar Jô, o escritor de sotaque diferente, poderia representar Mia Couto, nós aqui de Araxá, né? A professora de dança que aprendeu autonomia com Pedro. Eu conheci Pedro no FLIE Araxá e eu sempre tive uma dúvida, eu não sabia o que era mais importante. Se era Pedro para o FLIE Araxá ou FLIE Araxá para Pedro, né? E ele eu não conseguia ver isso. Num dos nossos encontros, eu tinha um compromissozinho, Matheus Passarinhar, grande amigo. Falei: vem cá para você conhecer uma pessoa especial. E deixei Matheus ali com Pedro, e ali surgiu outra amizade. Tenho áudios de Pedro aqui que são tesouros para mim, e Matheus também. Inclusive em cima de um pé de ipê roxo. Matheus em cima de um pé de ipê roxo, conversando com Pedro Muriel. Quando a cadeira de Pedro ganhou asas, a primeira pessoa que eu liguei foi para Matheus. Hoje, nessa mesa, a primeira pessoa que eu vi aqui dentro também foi Matheus Passarinhar. Nada. Coisas de Pedro, Roberto. E você lembrou muito bem do sensacional. E Pedro me ensinou também a dar parâmetros às coisas. Porque tudo era sensacional. Mia era sensacional, como o Tom era sensacional. Mas sensacional não era o melhor. Porque melhor era empadinha de camarão. Então eu sabia que tinha um parâmetro acima. E eu tenho certeza, Pedro, se não me falou, eu devo ter isso como memória. Eu sei que melhor que empadinha de camarão é Roberto. Parabéns. Temos 5 minutos. Na verdade, eu ganhei um presente, né, da vida, porque queria deixar aquela sensação, né? Então, eu passei por várias coisas assim com Pedro ao longo da vida e eu sei que ele está bem, né? Eu acredito nisso e esse não é o meu problema. O problema é ficar sem ele. Esse aqui é o problema, né? E é difícil porque não passa. Não passa. Vamos ler mais uma? Vamos ler. Deixa eu pegar uma outra aqui. Eu já peguei essa. Essa é bonita. Eu não vou ler, gente, porque eu não dou conta. Eu sou chorona mesmo, assim. Aliás, eu nunca fui muito chorona, não. Eu ando muito chorona de uns anos para cá. Mas eu aprendi nesse ano, né, sem o Pedro, que a saudade é uma coisa que vai ficar para sempre. E o amor também, né? Lógico. O que a gente tem que fazer é aprender a viver assim, né? Daqui para frente vai ser assim.
E é assim que eu estou vivendo. Cada dia. Vou ler então. Infância de açúcar. Na infância, tudo é grande. Churros, fim de tarde, roda gigante. E a gente vai passando o coração no meio dos dias, o açúcar por cima de tudo e nada amarga. Andando ou voando, tudo é leve. Chega o adulto e leva a paz, o sonho. Dores parindo sem descanso o labirinto que sinto. Vertigem sufocando minha própria pele. E tento escapar. Algoz primeiro, convido de novo a criança que sou, para perceber o que realmente importa. Criança, mar, adulto deserto. Alma, ame e não se complique em distâncias desnecessárias. O que importa está sempre perto. Gente, eu queria agradecer umas pessoas que me ajudaram muito durante esse ano. Todo mundo me ajudou muito, né? Todos os amigos do Pedro, né? Foi muito bom, porque eu ganhei muitos amigos também. Mas eu queria destacar a Luciana Mansur, o Leonardo Martins e o André Martins, que é o Dedé, e o Leleu, né? Porque sem eles, trabalhando esse tempo todo, sem ganhar R$1 pelo Instituto, né? Montando o site, fazendo camiseta. Agora nós temos uma coleção de camiseta nova, que foi lançada hoje, que estão lindas as camisetas, porque tem algumas gravuras do J. Borges, e que é uma coisa que a gente também não falou, né? Eu vou falar sobre o encontro do Pedro com o J. Borges, por isso esse livro, né, Numa Esquina dos Trópicos, porque foi um encontro mesmo. Então, eu queria agradecer a eles, porque não tem palavras, né, para agradecer o que eles estão fazendo. O tempo inteiro, incansáveis, e é muito bonito. O Pedro, ele encontrou com o J. Borges da seguinte maneira. A gente estava indo embora, ele se despediu do Jota, foi lá se despedir, eu também. E aí ele virou para o Pedro e falou assim: Pedro, deixa eu te falar uma coisa. O seu próximo livro eu vou ilustrar. E aí a gente ficou feliz, lógico, na hora, mas isso é conversa de entusiasmo, né? Imagina se o Jota vai ilustrar meu livro, né? Ilustrou o Saramago, né? Eduardo Galeano. Só o Pedro conseguia essas coisas, gente. Aí, tá, fomos para casa e tal, não falamos mais no assunto. E nós temos uma amiga, que é amiga do Jota, uma amiga em comum. Aí ela me ligou, falou assim: Roberta, o Jota está cobrando as poesias. Eu lembro que o Pedro estava deitado, eu cheguei, acendi a luz, ele: o que foi, mãe? Eu falei: nós vamos separar poesias agora, neste momento, para a gente mandar para o Jota. Então, foi isso, né? O Jota ficou feliz e foi muito bacana. Esse livro... O Pedro fez assinar J. Pedro Muriel Borges. Sim. Em vez de tratar ilustrado